Esse versículo que nós lemos da palavra, trata a respeito da entrada do povo de Israel em Jericó. Jericó foi a primeira cidade conquistada pelo povo de Israel após ali a saída do Egito, a caminhada pelo deserto. A primeira cidade que eles conquistaram foi Jericó. Essa terra onde Jericó estava, que é a terra ali de Canaã, a terra que o Senhor tinha preparado para eles, aquela terra, irmãos, aquele território, era o território que o Senhor já tinha prometido a Abraão. Quando o Senhor disse para Abraão assim: Abraão, sai da tua parentela, porque eu vou preparar uma terra para você, e ali eu vou fazer de você uma grande nação. A terra que o Senhor prometeu a Abraão é a mesma terra que Josué depois precisou conquistar. Veja que o Senhor tinha dito para Abraão assim: olha, eu te dou essa terra é dada para você. No entanto, passado muito tempo, foi necessário que aquele povo, com Josué, conquistasse novamente aquela terra. O Senhor, Ele disse para Josué: vê, tenho dado na tua mão Jericó. Eu tenho dado Jericó na sua mão. E nessa noite, amados, eu quero falar a respeito das promessas do Senhor para as nossas vidas. E qual é o nosso papel em relação a essas promessas? Eu sei que todos nós, porque lemos a palavra do Senhor e conhecemos a palavra, todos nós, quando eu digo conhecemos a palavra, é no entendimento que todos os dias nós precisamos buscar conhecer, amém, amados? Não que nós não precisamos mais aprender, porque a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã, e todos os dias há algo que nós precisamos aprender. Mas eu digo que nós, por conhecermos a palavra e vivermos perto, próximo da palavra, nós conhecemos muitas promessas, amém, irmãos? Talvez você aí esteja pensando em alguma promessa. Uma promessa que nós temos é que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa na sombra do Onipotente, amém, irmãos? É uma promessa. Se eu me esconder lá no esconderijo do Altíssimo, se eu habitar no esconderijo do Altíssimo, eu vou descansar na sombra do Onipotente. Outra promessa que nós temos é a promessa de que o Senhor, Ele é o meu pastor, e Ele não vai me faltar nunca. Isso é uma promessa. E quantas promessas nós temos na palavra de Deus? Promessas, amados, não que o Senhor diz para nós assim: olha, um dia, quem sabe, eu vou fazer. Não. São promessas que já foram conquistadas e que já foram liberadas sobre nós. Veja que o Senhor não disse para Abraão assim: olha, um dia eu vou te fazer dono da terra. Não. Abraão nem conhecia a terra, e o Senhor disse para ele: a terra é sua. O que era necessário, amados? Era necessário que Abraão, ele fosse até aquela terra e tomasse posse daquela terra. Era necessário que Abraão fosse com a sua família até aquele lugar e habitasse naquele lugar. Quando nós lemos a palavra do Senhor, nós vamos ver que Abraão chegou naquele lugar. Abraão chegou na terra onde o Senhor prometeu. Abraão chegou naquele lugar. E Abraão morou por um tempo naquele lugar.
Mas a palavra diz, amados, que naquele lugar veio um tempo de luta, veio um tempo de dificuldade, veio um tempo de escassez. E aí o que é que Abraão fez? Abraão saiu daquele lugar e foi ao Egito. Ele saiu daquele lugar porque ele se preocupou com a fome, ele se preocupou com a escassez, ele se preocupou que talvez algo lhe faltasse naquele lugar. Então a palavra de Deus diz que ele pega a sua família e ele desce ao Egito. No Egito, amados, por um tempo foi tudo bem. Abraão, ele se apresentou diante do rei ali de Faraó, e ali viram que ele era um homem idôneo, e ele começou a habitar ali no Egito, e no começo estava tudo bem. Até, amados, que algo certo deu errado. Como assim algo certo deu errado? Se nós somos luz, e o Senhor está conosco, onde nós estamos, a bênção está. Onde nós estamos, a graça, o poder do Senhor está. E a palavra do Senhor diz que embora Abraão estivesse no Egito, Abraão começou a prosperar. Ele começou a prosperar, e o povo que estava com ele começou a aumentar tanto, que preocupou os egípcios, ao ponto deles dizerem assim: bom, ou nós fazemos desse povo nosso escravo, para trabalhar para nós, ou nós pesamos a nossa mão sobre eles, ou daqui a pouco eles tiram a gente da nossa terra, porque eles serão mais do que nós. Irmãos, a palavra de Deus diz que Deus é tremendo, né, irmãos? O Senhor sempre provê para si um cordeiro. Quando o povo de Deus chegou ali no deserto, quem chegou primeiro foi José. Veja que quando Abraão desceu ao Egito, ele não sabia que José estava lá. Mas o Senhor enviou José primeiro, porque o Senhor conhecia o coração de Abraão. O Senhor sabe de todas as coisas. Ele enviou José primeiro, para preparar o caminho. Lembra os irmãos que estão estudando a voz que clama na escola bíblica? O Senhor sempre envia alguém para preparar o caminho. Então o Senhor enviou José para preparar o caminho para Abraão lá no Egito. Porque o Senhor é muito bom e rico em misericórdia. Mas veja, amados, que depois o Senhor envia Moisés para tirar o povo do Egito, porque o povo havia sido feito escravo. E o Senhor envia Moisés, e Moisés tira o povo do Egito. E quando o povo sai do Egito, irmãos, o povo vai para onde? O povo volta para a terra que o Senhor já tinha entregado a eles por herança, porque eles sabiam onde é que eles deveriam estar. Eles só não estavam, mas eles sabiam onde eles deveriam estar. Amados, nos nossos dias não é diferente. Se nós formos olhar para a história da humanidade, nós vemos que o Senhor Jesus, lá na cruz, Ele garantiu a nós o direito de tomarmos posse de todas as promessas que já foram feitas e que já foram liberadas sobre nós. O Senhor é o nosso pastor e nós não vamos ter falta de nada, não é porque Jesus morreu na cruz, porque essa palavra já estava garantida a nós.
Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa na sombra do Onipotente. Não é porque Jesus morreu na cruz, porque essa palavra já estava liberada. No entanto, amados, assim como aconteceu com Abraão, Adão, ele já tinha a terra, ele já tinha a bênção, ele já tinha a promessa, ele já tinha. Mas Adão, ele desceu ao Egito. Adão, ele se afastou de Deus. Adão, ele pecou e separou-se de Deus. Então, o Senhor Deus, ele proveu para nós um cordeiro, que é Jesus. E o que é que Jesus veio fazer? Ele veio trazer novamente a nós o direito àquilo que o Senhor já tinha prometido lá no Velho Testamento. O que Jesus veio fazer a nós, irmãos, é garantir que aquela promessa que o Senhor já tinha feito, da qual nós, enquanto humanidade, abrimos mão. Ele foi lá buscar o direito que nós tínhamos e abrimos mão. E Ele foi trazer novamente para nós. Quando o Senhor, Ele criou o homem para a eternidade. Deus não criou o homem para a morte. Deus criou o homem para a eternidade. Mas o homem abriu mão da eternidade quando pecou. O que é que Jesus veio fazer na cruz? Nos salvar do que, amados? Nos salvar da morte eterna. Para que nós hoje pudéssemos viver a promessa da vida eterna. A questão, irmãos, é que agora está nas nossas mãos. Agora somos nós. Porque agora não é mais a história de Moisés. Não é mais a história de Abraão, de José. Não é mais a história de Pedro. Não é mais a história de João. Não é mais a história de Maria. Agora é a sua história. E é a minha história. Agora somos nós. Infelizmente, irmãos, nós, enquanto humanos, nós temos uma tendência a repetir erros. Nós sempre dizemos assim: o inteligente, ele erra e aprende, e não erra mais. Mas o sábio não. O sábio, ele olha o erro que o inteligente cometeu e diz assim: opa, nessa eu não caio, esse erro eu não cometo. Essa é a diferença do sábio e do inteligente. O inteligente precisa bater a cabeça no poste para saber que machuca, dói, e da próxima vez ele vai desviar. O sábio, ao ouvir o inteligente contar a sua experiência, ele fala: então tá bom, aí eu não vou bater minha cabeça. Essa é a diferença do inteligente e do sábio. Inteligente, amados, todos nós somos. O que nós precisamos buscar do Senhor, porque a promessa dele é sabedoria. Sabedoria para não vivermos nesse ciclo de ficarmos cometendo os mesmos erros. Amados, quantas vezes nas nossas vidas nós temos a oportunidade de, estando no lugar onde o Senhor prometeu que Ele nos entregou por herança, nós descemos ao Egito. Nós deixamos o lugar onde nós estamos vivendo a promessa do Senhor e nós descemos ao Egito. Nós nos afastamos do Senhor, da presença do Senhor. Nós nos afastamos do lugar onde Ele nos colocou para vivermos a sua promessa. Pastora, você está falando da igreja? Claro que eu estou. Estou falando da igreja, estou falando do seu trabalho, estou falando da casa que você mora estrategicamente naquela rua.
Estou falando, amados, do levar de Deus, que o Senhor nos leva a lugares que Ele nos entrega por herança, para que ali nós venhamos a estabelecer o reino de Deus. Mas qual que é o nosso problema, irmãos? Nós perdemos o foco. Nós perdemos o nosso olhar no propósito. E aí nós somos envolvidos no sistema. Foi isso que aconteceu com o povo de Abraão lá no Egito. Eles estavam lá no Egito, e lá no Egito eles se envolveram com a história, eles se envolveram ali com tudo o que estava acontecendo, e foram ficando. Aí ali nasceu os filhos de Abraão, né? Nasceu Isaac, ali nasceu Jacó e Esaú, e eles foram ficando, porque foi ficando cômodo, foram se acostumando ao sistema, ali foi ficando parte deles, quando na verdade, amados, eles estavam ali para quê? Para serem alimentados e voltarem para o lugar onde o Senhor tinha preparado para eles. Qual é o nosso problema, irmãos, hoje? O nosso problema hoje é que nós nos inserimos no sistema e gostamos dele. Nós nos inserimos no sistema e queremos ficar porque é bom, é cômodo, é agradável. Amados, onde você estiver, veja o que eu vou dizer. Onde você estiver acomodado, onde estiver cômodo para você, saiba, todo o poder de transformação, ele para. O Senhor nos chama para transformar ambientes. O Senhor nos chama para ser instrumento de transformação de vida. O Senhor nos chama para transformar circunstâncias. Quando eu me adapto a um lugar, a um sistema, toda a obra de transformação ela para, porque eu me acomodei. Agora eu estou gostando. Para que eu quero que seja transformado aquilo que já está bom para mim? Sabe por que a igreja parou de viver milagres de cura? Porque nós nos adaptamos ao sistema, não é? Como é o sistema? Eu estou com uma enfermidade, eu vou ao médico, e aí o médico manda eu tomar remédio, eu tomo remédio. E se eu não sarar, o médico dizer para mim assim: olha, mas é porque isso é crônico, acostume-se. Você já ouviu falar isso? Alguém já recebeu essa palavra? Acostume-se, é crônico, não tem o que fazer. Aí o que a gente faz? Então tá bom, vou me acostumar, porque é crônico. Ou seja, nós, irmãos, entramos num sistema. Se você não ouviu o médico dizer isso para você, eu faço votos que você ouça. Porque tem muita gente que nunca vai ouvir isso, porque vai morrer antes. Mas o sistema diz que com o passar dos anos, a máquina, né, que somos nós, ela vai desgastando, vai enfraquecendo, e é normal. É normal, vai doer mesmo, vai sofrer mesmo. E nós nos acostumamos, sendo que na verdade o lugar que o Senhor tem para nós é um lugar de cura, é um lugar de restauração. Essa é a promessa do Senhor. A promessa do Senhor é um lugar onde nós vamos viver milagres. Mas, irmão, se eu já aceitei a minha enfermidade, para que eu vou buscar o Senhor por cura? Eu suporto, eu sou forte, eu aguento. Assim como Paulo disse, irmãos, eu também creio. Eu creio no que Paulo diz aqui na palavra do Senhor, a respeito do espinho na carne. Nós, seres humanos, nós temos um probleminha. Nós precisamos que o Senhor fique todos os dias batendo em nós com a sua vara. E nos lembrando, você precisa de mim. Olha, você não é autossuficiente. Você não dá conta sozinho.
Porque se o Senhor para de nos dar aquela varadinha, o que nós fazemos? A minha vida está tão boa, eu estou tão feliz, eu estou tão satisfeito, nem lembro que Deus existe. Talvez você diga assim: não, eu já passei dessa fase, eu vou dizer glória a Deus. Porque muitas vezes a gente enrosca nesse lugar. Nesse lugar de sempre precisar estar com problema, sempre precisar estar doente, sempre precisar estar em guerra, para nos lembrarmos de Deus, para nos lembrarmos que nós não conseguimos sozinhos. Veja, amados, que o Senhor disse para Josué, para que Josué dissesse ao povo: vê, tenho dado na tua mão Jericó. O que é Jericó, irmãos? Você tem um problema? Então hoje o seu problema chama Jericó. Você tem uma enfermidade? Então sua enfermidade hoje chama Jericó. Tem alguém na sua vida que tira a tua paz, que te deixa nervoso, estressado? Hoje essa pessoa chama Jericó. Sabe o que o Senhor está falando para você? Eu já dei Jericó na sua mão. Eu tenho dado Jericó na tua mão. Eu tenho dado Jericó, o rei de Jericó, os valentes de Jericó. Eu já dei nas suas mãos. Mas o versículo seguinte diz assim, olha: e vós rodeareis a cidade. Vós rodeareis a cidade. Sabe o que significa, irmãos? O Senhor já deu Jericó na nossa mão. O Senhor já deu a enfermidade nas nossas mãos. O Senhor já deu a luta nas nossas mãos. O Senhor já deu os problemas na nossa mão. O que é que nós vamos fazer com isso? O que é que nós vamos fazer com isso, irmão? Sabe o que nós temos feito? Ai, a minha doença, o meu problema, a minha guerra, a minha luta. Ai, a gente pega e trata como se fosse um bichinho de estimação. O nosso pet. Ai, o meu problema. O Senhor, Ele disse: eu já entreguei nas suas mãos, e eu te dou estratégias para que você vença, para que você derrote o seu inimigo e o seu adversário. Mas sabe qual é o problema, irmãos? No lugar onde nós muitas vezes estamos, que é um lugar de acomodação. É mais fácil eu pegar o meu problema, colocar aqui do meu ladinho, porque aí eu não preciso fazer nada. O Senhor disse para Josué: Josué, eu já entreguei na sua mão Jericó, o rei de Jericó, os soldados de Jericó, está tudo na sua mão. Josué podia simplesmente sentar, falar: vamos fazer o seguinte, vamos ficar sentado aqui no deserto, porque a gente já é dono de Jericó. Jericó já é nosso, vamos ficar aqui no deserto, sentado aqui. Era isso que eles deveriam fazer, irmãos? Não. Eu quero profetizar e declarar a palavra do Senhor na sua vida, em nome de Jesus. O Senhor coloca a cura na tua mão nessa noite. O Senhor coloca a solução do problema na sua mão nessa noite. O Senhor coloca a restauração da tua família na sua mão nessa noite. O Senhor coloca a bênção na tua mão hoje, em nome de Jesus. Mas é necessário tomar posse. É necessário avançar em direção a isso. Então o Senhor diz para aquele povo: vocês vão rodear a cidade, todos vós, homens de guerra, e andareis em redor da cidade uma vez, e assim fará por 6 dias. E a instrução continua: depois que eles andassem 6 dias, dá uma volta no primeiro dia, outra volta no segundo dia, e assim até o 6º dia. A ordem, e outra, né, irmãos, em silêncio, né? Não era para fazer barulho, era em silêncio. No 7º dia, vocês vão dar 7 voltas, ou melhor, vocês vão dar 6 voltas em silêncio, e na 7ª volta, vocês vão fazer muito barulho, e aí as muralhas vão cair. Irmãos, mas se o Senhor prometeu que Ele é o meu pastor, por que é que as coisas têm me faltado? Porque o Senhor, Ele prometeu, Ele fez a parte dele.
Ele fez a promessa e Ele é fiel para cumprir. Mas você está no lugar onde Ele vai suprir as suas necessidades? O Senhor disse: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa na sombra do Onipotente. A pergunta é: eu quero descansar na sombra do Onipotente, mas eu não quero ficar no esconderijo do Altíssimo? Amados, o Senhor, Ele diz para nós: a minha bênção está liberada sobre a sua vida. Porém, você precisa caminhar em direção a ela. Você precisa ir em direção a ela. E nesse caminho, amados, esse caminho envolve comunhão com Deus. Esse caminho envolve oração. Esse caminho, porque lá para o povo do Egito se tratava de algo físico. Para nós não é físico, irmãos, é espiritual. Para nós não é físico, é espiritual. Quinta-feira, o Senhor ministrou a nós uma palavra que dizia assim: olha, não adianta você fazer muitas coisas, se o que nós estamos fazendo estiver errado. Amém, irmãos? Não adianta eu fazer muitas coisas, se o que eu estou fazendo está errado. Eu preciso fazer o que é certo, o que deve ser feito. Nós, amados, precisamos ir em direção a Deus. Talvez você diga assim: eu tenho uma promessa do Senhor de que eu vou prosperar, então eu vou ter 5 empregos, eu vou trabalhar 23 horas por dia. Amados, a minha pergunta é: vai adiantar? Sem a bênção do Senhor, amados, isso é para te destruir, não é para te abençoar. Porque na bênção do Senhor, você vai cumprir a palavra do Senhor, que diz que nós temos que trabalhar e que nós temos que descansar. Que nós temos que trabalhar, descansar, e nós temos que ter tempo com Deus. É muito interessante quando o Senhor nos ensina a respeito do descanso. Sabe, nós estamos tão carnais, irmãos, eu vou usar esse termo, a humanidade está tão carnal, que nós concordamos que o 7º dia é o dia do descanso. Não é isso que a palavra do Senhor diz para nós? Que o 7º dia é o dia do descanso? Talvez o seu 7º dia seja a quinta-feira, talvez o seu 7º dia seja o domingo, talvez o seu 7º dia seja o sábado, mas o Senhor fala que o 7º dia é o dia do descanso. Por que é o dia do descanso? Porque é o dia do Senhor. Não é o dia para eu descansar, é o dia para eu adorar ao Senhor, é o dia para eu cultuar ao Senhor, é o dia para eu fazer cumprir em mim o que Deus determinou para a minha vida. Se falar que o 7º dia é o dia do descanso, eu concordo. Se falar que é o dia do Senhor, aí já fica mais complicado. Irmãos, as bênçãos já foram liberadas. Tem uma canção bastante antiga, que eu aprendi logo que eu me converti, que diz que tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Amém, amados? Nós precisamos tomar posse, nós precisamos viver. Eu quero só reforçar, amados, o caminho para o povo de Israel sair do deserto e chegar a Jericó, onde as muralhas iriam cair, se chamava deserto. O Senhor Jesus, Ele é o novo e vivo caminho. Eu posso chegar até o lugar da bênção em Jesus. Eu não preciso ir pelo deserto. Amém, amados?
Eu não preciso ir pelo deserto para chegar no lugar onde a promessa vai se cumprir, porque Jesus é o novo e vivo caminho. Amém? Isso te alegra? Isso me alegra. Eu não preciso ir pelo deserto. Existe um novo e vivo caminho que é Jesus. Como que eu transito pelo novo e vivo caminho? Oração, jejum, leitura da palavra, renúncia da minha vontade, santificação. É assim que eu caminho pelo novo e vivo caminho. Quando eu não quero pegar esse caminho, aí eu vou pelo deserto. Aí no deserto tem sol escaldante. No deserto tem frio intenso. Veja que eu não estou dizendo que você não vai chegar no lugar da promessa. Você pode chegar. Mas talvez vá levar 40 anos. Como levou para o povo do Egito. Lá o povo no deserto. O povo de Israel. Qual a diferença entre eles e nós? O véu do templo se rasgou. Amém, amados? Eles não viveram isso, nós vivemos. O véu do templo se rasgou. Jesus é o novo e vivo caminho. Eu posso alcançar todas as promessas em Cristo, porque Ele garantiu isso para nós. A minha pergunta é: por qual caminho você tem ido? Você tem a promessa da vida eterna sobre a sua vida? Amém? Amém, irmãos? Amém. Temos a promessa da vida eterna. Estamos caminhando em busca dela. Amém, irmãos? Em busca da vida eterna. A minha pergunta é: você tem ido pelo novo e vivo caminho ou você tem ido pelo deserto? No deserto, irmãos, Deus precisou providenciar para o povo uma estátua de uma serpente, para que o povo fosse curado. Deus providenciou para nós a medicina. Deus providenciou para nós o advogado. Deus providenciou para nós recursos humanos, por causa da nossa incredulidade. Mas aí nós estamos indo pelo deserto. Nessa noite, escolha ir pelo novo e vivo caminho. Amém? O novo e vivo caminho é Jesus, o Cristo do Deus vivo, que veio nessa terra nos ensinar a caminhar por esse caminho. Como que eu caminho por esse caminho? Não tem jeito, irmãos. É oração, é jejum, é leitura da palavra, é busca pelo Espírito Santo, é santificação, é renúncia, é não se misturar com esse mundo, não tem outro jeito. Quando nós perdemos o foco, nós vamos para o deserto. Então veja, amados, guarde isso no seu coração. As bênçãos, elas já foram liberadas. O que nós estamos fazendo é caminhando em direção a conquistarmos as promessas, que são muitas promessas. O que nós precisamos hoje é decidir por qual caminho nós vamos. Se nós vamos pelo deserto ou se nós vamos pelo novo e vivo caminho, que é Jesus. Qual caminho nós vamos? Veja que aquele povo lá em Jericó, eles escolheram ouvir a Deus, porque eles ouviram a Deus. Eles poderiam ter falado assim: poxa vida, nós já viemos até aqui, Deus mandou a gente vir, agora chega aqui, ainda vamos ter que ficar andando em volta do muro. O que Deus mandou a gente fazer? Mas eu nem gosto de orar. Mas Deus não perguntou. Ele falou: vai lá e ora. Eu tenho dificuldade de jejuar. Então, se fosse fácil, irmãos, se fosse fácil, né? Não era arma de guerra. Se fosse fácil, não era estratégia de conquista. É porque é difícil mesmo. Lê a Bíblia, meu Deus. Irmã Neiva terminou de escrever mais uma vez a Bíblia. Está lá no meu carro. Terceira vez, né, irmã Neiva? Depois eu vou pedir para um dos meus filhos pegar lá, e nós vamos deixar aqui em cima da mesa para os irmãos verem. Terceira vez que ela copia a Bíblia inteirinha. Irmão, se fosse fácil, nós precisamos... Oi, pastor. 1 ano, irmã Neiva.
8 cadernos de 12 matérias e 30 canetas. Irmãos, o que é que nós, cada um de nós, talvez algumas vezes a irmã Neiva falou para mim assim: pastora, mas por causa da minha saúde eu não consigo mais fazer tudo o que eu fazia, né, irmã Neiva? O que você está fazendo nessa casa enquanto a irmã Neiva está escrevendo a Bíblia? Né? O que a gente está fazendo? A gente consegue fazer. O Senhor tem chamado ela para esse serviço. E o que nós temos feito? Irmãos, nós precisamos entender que aquele povo, porque parou de reclamar e decidiu obedecer, eles não precisaram jogar nenhuma pedrinha no muro. Eles só precisaram obedecer, fazer a vontade de Deus. E a palavra de Deus diz que as muralhas caíram, vieram abaixo, porque eles obedeceram, porque eles escolheram fazer a vontade de Deus. Que em nome de Jesus, nós tenhamos a sabedoria de, através ou de pelo novo e vivo caminho, alcançarmos as bênçãos que já foram conquistadas por Jesus Cristo na cruz do Calvário. As bênçãos já haviam sido lançadas sobre nós. O homem perdeu o direito a elas. Jesus foi lá e as conquistou novamente. O que nós precisamos fazer, irmãos? Ir lá e tomar posse. Quero frisar mais uma vez, enquanto